Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 19 de novembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, nós vivemos uma enxurrada de notícias falsas e também uma superprodução de lives, vídeos com palpites. Muita elucubração do que acontecerá no Brasil. Independentemente dessas enxurradas, temos fatos concretos, como, por exemplo, uma praticamente guerra aberta entre juízes do Supremo contra gente do agronegócio, produtores de riqueza do país e sua extensão mais próxima, os caminhoneiros. Isso é um fato. Fato que poderá se desdobrar numa grande crise, claro, todo mundo já sabe. Existem também as manifestações na frente dos quartéis, o povo não arredou o pé de pedir para o seu braço armado, as Forças Armadas, que salvem o país. Mas também existem falas importantes de pessoas importantes que merecem, sim, serem lidas ou ouvidas com muita atenção. Como foi, por exemplo, o caso ontem do general Braga Neto, ao sair da residência oficial do presidente da República, no Alvorada, pedindo para o povo não perder a esperança. Uma fala muito importante, vinda de um general que representa o braço armado da população. Ele poderia muito bem dizer: saiam da frente dos quartéis, pessoal, vamos para casa, vamos parar com isso. Não, pelo contrário, o que ele fez foi dizer o seguinte: olha, continuem e não percam as esperanças, o presidente está bem, está recebendo pessoas e nós estamos aqui resistindo bravamente. Contamos com vocês, nós somos, de fato, o braço armado da população. Ele não disse tudo isso, mas hoje, meus amigos, qualquer pingo é letra. E ele falou muito ao dizer: não percam as esperanças. O vídeo está rolando por aí, eu deixo no final aqui deste meu vídeo. Mas uma fala também para lá de importante, ou melhor, um tweet para lá de importante, de uma figura para lá de importante, também chamou a atenção. Se não ganhou as mídias, pelo menos ganhou sim muito espaço no Twitter, muita gente comentando uma fala do general Hamilton Mourão, ou um tweet do general Hamilton Mourão, um tweet muito duro, mostrando as vísceras da nação neste momento. Um raio-x do país. Ele disse o seguinte, prestem atenção: vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo, uma violação perpetrada pela mais alta instância do judiciário. Aquelas 3 letrinhas, o S, enfim, vocês sabem. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Até aí muito duro, mas a dureza ainda aumentará. Segue ele dizendo: nessa direção, confundem quem? Essa mais alta corte. Confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das polícias militares e Detrans, violando o Pacto Federativo. Agora é que vem realmente a ênfase de tudo o que ele havia dito no começo. Situação que materializa um estado de exceção em vigor, não um estado de exceção em perspectiva. Para o general Mourão, já estamos num estado de exceção, fruto da extrapolação do Estado de Direito. Bem, é muito importante isso, porque, afinal de contas, não vem de um senador, ainda não, mas de um general que ocupa o posto de vice-presidente do país. Agora, é tão grave o que ele disse, e o que ele disse está aqui: vivemos já um estado de exceção, que fui obrigado a ir atrás de alguns conceitos jurídicos sobre o mesmo. Bem, para alguns juristas, o conceito de estado de exceção tem origem jurídica precisa e aponta para um fenômeno social muito específico: a suspensão do Estado de Direito através do direito.
A ideia geral da exceção é que é preciso suspender a Constituição em momentos de crise e que, portanto, tal suspensão deve ser legal apesar de inconstitucional. Em bom português, pode-se falar de estado de exceção naqueles casos em que a legislação prevê que o indivíduo não pode contar com a legislação para se defender. Historicamente, as constituições burguesas incluem normalmente esses recursos, ou esse recurso. No caso de ameaça à ordem pública, à nação, ao povo, etc. O direito é suspenso para que o executivo possa agir com presteza, prontidão, energicamente, etc. Às vezes é chamado de estado de sítio, de emergência, de urgência, mas, seja como for, nos estados contemporâneos, muitas vezes o estado de exceção é decretado sem ser chamado por qualquer nome. E, nesse sentido, podemos falar de medidas de exceção. Então, voltando aqui ao autor do tweet, é claro que o general Hamilton Mourão não desconhece nenhuma dessas prerrogativas. Ele está dizendo que alguma coisa foi feita contra uma parte da população, ou melhor, contra a população, contra a nação, contra o povo, que para se defender agora busca sim o apoio ao seu braço armado. Ele não disse o que será feito, mas revelou qual é o pensamento dos altos escalões das Forças Armadas. Estamos vivendo num estado de exceção, esse é o primeiro ponto a ser destacado. O segundo ponto é que ele é feito por um poder supremo contra o povo. E agora, pegando a frase do general Braga Neto, não percam as esperanças, povo, nós estamos do seu lado. Mas as Forças Armadas demoram tanto para agir? Bem, pode ser que neste momento as Forças Armadas estejam pensando em como defender o povo, porque também existe já entre os militares a perspectiva de que logo ali na frente este poder supremo coloque as polícias contra a população. E aí restará então a esta população a defesa através do seu braço armado, o que colocaria o país literalmente num barril de pólvora. Então neste momento, a situação é muito sensível, muito delicada, e as Forças Armadas, claro, como o braço armado da população, não pode dar nenhum passo em falso. Ela precisa também aguardar qual será a determinação dada para as polícias militares em relação a este povo, que vive hoje, segundo o general Mourão, num estado de exceção. Mas uma coisa é certa: venha o que vier pela frente, o povo poderá contar sim com as Forças Armadas. Agora, como isso se desdobrará, é que ninguém sabe, é o que ninguém sabe. Daí porque muitos palpiteiros hoje estão faturando os tubos, porque as possibilidades são infinitas. Mas de concreto o que temos é o seguinte: podemos sim contar com as Forças Armadas, em primeiro lugar para a nossa defesa, e quem sabe depois até mesmo para a purificação do país, a oxigenação dos seus vasos capilares. Mas isso já é outra história. O que está imbricado em tudo isso é o desdobramento que pode sim colocar brasileiros armados contra brasileiros desarmados. Desarmados em termos, porque, repito, os militares são o braço armado da nação. Esse é o momento em que vivemos. Muita atenção ao que disse o general Hamilton Mourão. Ele não falou como senador. Ainda não. Até depois. Shabbat Shalom. General. O presidente tá bem. Não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. Não, quê? E aí? Fake! Tô inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, estamos bom. Lá na frente do É Comando só o que eu Militar posso falar Nordeste. pra vocês agora. Estamos na frente do Comando Militar Nordeste, o general A gente Richard. tá na chuva.
botar no Eu sol. sei. Não, vamos. Não, só fica... Tem que dar um tempo, tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Aqui no SNI, eu vou dar um Você tá em casa, tá lá conversando, tá batendo papo. Deixa, esquece. Deixa eu...